Já estamos de volta com o seu estilo de vida e vamos dar continuidade à nossa entrevista aqui com o Dr. Marcelo Diniz, ele que é dentista, está explicando para a gente quais os tipos de escovas que são adequados para a higienização da sua boca. E a gente tem aqui alguns modelos para estar mostrando para você aí de casa. E a primeira escova que nós vamos mostrar é essa daqui. Vamos falar um pouquinho dela, doutor. Essa escova é uma escova convencional. Ela é uma escova que tem a cabeça arredondada, ela pode ser usada como padrão, pode ser utilizada também com a cabeça retangular. Importante, as escovas têm comprovação científica de resultados a partir desse padrão, que é um padrão de cerdas planas. As novas escovas que têm cerdas onduladas, elas também têm resultados positivos e mostram uma evolução desse padrão. Tá? Mas se a pessoa for comprar, essa aqui é a mais simples, ela também é eficiente para escovação. E muito importante, essas cerdas devem ser macias. Tá? Não devo utilizar cerdas duras no meu cotidiano. As cerdas duras elas podem produzir um trauma maior ao tecido gengival e aos dentes. Ok, e o nosso outro modelo é esse daqui? Nós temos alguns outros modelos, escovas que são utilizadas especificamente para pacientes que têm próteses, e aí o profissional, o cirurgião dentista, ele vai indicar essa escova, por exemplo, que tem essa angulação. É para uma pessoa que utiliza uma prótese específica na arcada inferior ou na arcada superior, que a escova vai facilitar o acesso às áreas que uma escova convencional não permitiria. Essa escova que é uma escova de tufo, ela pode ser usada por pessoas que utilizam aparelho, por ainda pessoas que têm alguns problemas na gengiva ou nos dentes que dificultem a higienização com a escova convencional. Como é um pequeno tufo, ela alcança áreas específicas com facilidade. Temos também a escova interdental. Essa escova interdental ela limpa espaços mais amplos entre os dentes. Para quem usa aparelho, ela também é um método auxiliar para fazer a limpeza por baixo do fio, então ela facilita bastante. A escova elétrica, que é um questionamento comum de todas as pessoas, pode ser utilizada convencionalmente. Não existe ainda a confirmação de que ela produza melhores resultados do que o método mecânico convencional. Existem alguns trabalhos em pessoas que têm dificuldades no manuseio desse tipo de escova, pacientes sequelados de problemas cerebrais ou ainda crianças com qualquer tipo de síndrome, que esse pode ser sim o método mais eficiente por causa dessa deficiência. Mas no cotidiano, ela tem o mesmo efeito que as escovas manuais. E doutor Marcelo, já que a gente está falando um pouquinho dessa questão da escova, de quanto em quanto tempo a gente tem que estar trocando a escova? Porque algumas pessoas, às vezes, deixam a escova durante muito tempo, outras já de meses em meses vão trocando. Qual é o tempo necessário? A escova ela é um termômetro para dizer um pouco do como o paciente está executando a higienização. Toda vez que o paciente comparece ao meu consultório, eu peço para ele, traga a tua escova, mas não traga uma nova, traga a que você usa no seu dia a dia. Por quê? Quando a gente olha para a escova de frente, se as cerdas dela ainda estiverem retas, essa escova ainda está boa para o uso. Se a gente tiver essas cerdas espanadas para fora, significa que já é o momento de trocar de escova. Porque o que limpa é a ponta da escova, é a ponta da cerda. Então, existem aqueles marcadores, nem sempre aquele marcador é 100% fiel. Exatamente. Então, se a pessoa olhar para a escova de frente e ela tiver já com o espanadinho, já é o momento de trocar, porque o que está tocando no dente não é a ponta da escova, é a lateral da cerda. E essa questão também de quando tiver espanadinho, porque algumas pessoas também escovam com muita força, então rapidamente ela vai ficar aberta a escova. Por isso que ela é um termômetro. Se a pessoa troca de escova a cada mês porque está acontecendo isso, significa que a pessoa está fazendo com muita força. E é errado. E aí uma das formas da pessoa visualizar também isso é a forma de segurar. Geralmente, quando a gente vai usar um martelo, a gente segura punho fechado. A gente está produzindo a força do braço. Na escovação, se eu fizer dessa forma a empunhadura, eu estou transmitindo muita força para a escova. Enquanto que se eu segurar na ponta dos dedos, ou ainda com uma caneta, a minha força é só do punho. Então, consequentemente, eu faço de uma forma mais adequada. Então, se a pessoa está trocando muito rapidamente de escova, desconfie que o método está sendo com muita força. Isso está relacionado com a pressão da mão. Entendi. E a gente também tem aqui o limpador Isso, lingual. O raspador lingual. Esse é um dos modelos de raspador que ele é utilizado para fazer a limpeza da língua, que é o método mais adequado, é o uso do raspador. Existem inúmeros outros modelos, mas o ideal é fazer pelo menos uma vez ao dia a limpeza da língua com esse raspador. A pessoa deve tomar cuidado, porque o uso desse raspador a gente passa 2 a 3 vezes sobre a superfície da língua sem imprimir muita força. A borda desse raspador, essa região, é plástico, mas é uma borda viva, uma borda aguda. Então, se a pessoa fizer com muita força, pode machucar o dorso da língua. Com certeza. E a gente trouxe também aqui alguns modelos. Tem o fio dental. Não esquecer do fio dental, pelo menos uma vez ao dia. Eu não trouxe nenhum enxaguatório bucal, porque, na verdade, os enxaguatórios bucais não são para o uso cotidiano. Diferente daquilo que a gente vê nas propagandas,
O método mecânico, isso aqui que eu estou mostrando, já é suficiente. O enxaguatório bucal ele deve ser utilizado em momentos específicos. Eu não posso escovar por uma razão específica, fiz uma cirurgia ou estou com um machucado na gengiva. O dentista vai recomendar um enxaguatório mais adequado para fazer uso durante um período específico de tempo. Não é para usar todos os dias para o resto da minha vida. Não existe nenhuma pesquisa mostrando que resultado isso pode repercutir na nossa cavidade bucal. E essa questão também do enxaguante bucal, porque hoje existem vários modelos. Tem aqueles que eles com certeza contribuem para a limpeza, mas eles queimam muito a boca. Então é importante tomar cuidado com isso. Sem dúvida nenhuma. Esses que dão essa sensação de ardor maior, eles provavelmente em sua formulação têm álcool. Por isso que a gente não recomenda o uso cotidiano. A gente não sabe o que o uso frequente ao longo de muitos anos pode produzir. Alguns deles têm uma concentração de álcool que se assemelha à de uma latinha de cerveja. Então, a pessoa utilizar isso todos os dias, a gente não sabe qual é o resultado que vai repercutir na cavidade bucal ao longo da vida da pessoa. Ok. Então, você trouxe também aqui alguns Eu trouxe um modelo para demonstrar uma técnica de escovação. Quando as pessoas utilizam usualmente a escova, geralmente a pessoa coloca de frente para o dente e esfrega. Quando a pessoa tem algum problema de gengiva, na verdade, essa cerda da escova ela deve ficar levemente inclinada na direção da gengiva. A forma que a gente descreve é 45 graus, o ângulo de 45 graus com a gengiva. E pressionar levemente, sem fazer força. Esse movimento não deve ser um movimento de esfregão em toda a boca. Eu tenho que concentrar em 2 dentes, fazer um movimento vibratório, depois outros 2 dentes, e isso sucessivamente de 2 em 2 dentes. Lado de fora da boca, lado de dentro do mesmo jeito. Na região da frente eu vou esfregar entrando e saindo da cavidade bucal, tá bom? E depois disso, fiz a limpeza de todos os dentes, vou para o raspador lingual. Lembrando, nesse manequim não tem como demonstrar, mas lembrando que antes utilizar o fio dental ou depois. Não existe uma comprovação de qual a sequência mais adequada. Ok, doutor. E você trouxe também alguns modelos aqui que a gente pode estar mostrando para o pessoal de casa, para quem usa a prótese, né? Isso é um exemplo de uma pessoa que usa uma prótese total, que é uma dentadura, que ela vem presa aqui sobre implantes. Então, por exemplo, hoje em dia a pessoa que perdeu todos os dentes, quando ela usa uma prótese embaixo, é difícil essa prótese ficar retida. Então, usualmente, tem sido muito indicado a utilização de implantes para fixar essa prótese, para ela ficar mais firme. Quando a pessoa usa essa prótese, ela vai tirar a prótese. Utilizando uma escova convencional, ela vai escovar aqui essa estrutura e o dentista vai recomendar especificamente para cada indivíduo como vai executar. Essa escovação visa limpar em volta dessas estruturas e da gengiva. Fiz a limpeza, que eu posso também utilizar a escova interdental, que aí nesse momento ela entra debaixo dessa estrutura para fazer a limpeza. Produzir a limpeza da cavidade bucal e da gengiva. Finalizou essa parte, eu não posso esquecer que a minha prótese também precisa de limpeza. Aí, com a prótese em mão, eu devo segurar ela de uma forma firme sobre a minha mão, não devo pegar nas extremidades e apertar porque ela pode quebrar, né? Mesmo tendo uma estrutura forte. E aí vou utilizar uma escova específica. Não utilizo essa escova que eu uso no meu dia a dia para escovação. Devo usar uma escova para prótese, que geralmente é uma escova um pouco mais dura. E vai produzir a limpeza tanto da parte externa quanto da parte interna dessa prótese. E doutor Marcelo, quem usa prótese, até mesmo quem usa aparelho, tem que ter essa questão da limpeza, tem que ter o cuidado redobrado, não é mesmo? Sem dúvida nenhuma. A pessoa que usa prótese tem mais sujeira sobre os dentes, tem uma facilidade maior de retenção de sujeira. E aí tem que fazer uma higienização redobrada com cuidado maior. O aparelho é um dispositivo que por si só retém mais resíduos. Então, naturalmente, a pessoa deve ter um cuidado mais intenso e repetir mais vezes. Porque nem toda escovação vai ser 100% ao longo do dia a dia. Tá legal? E aí isso aí precisa ser muito bem controlado, né, para que a pessoa não tenha aí a persistência do processo inflamatório, de outros problemas, que aí ao longo da vida vão levar até a perda dos dentes. Ok, doutor, e nós temos aqui a pergunta de um telespectador que diz o seguinte: bom dia, gostaria de saber qual o tamanho de fio dental ideal para limpar todos os dentes. O nome dela é Adriele. Adriele, o adequado é geralmente a gente utilizar cerca de 50 centímetros. Quando a gente faz o uso do fio dental, a gente tira 50 centímetros, enrola em um dedo, uma parte do fio dental e o restante no outro dedo. À medida que eu vou utilizando, eu desenrolo de um dedo e enrolo no outro dedo. Ou seja, eu nunca vou utilizando a mesma parte do fio dental em toda a boca. A partir do momento que eu usei uma parte, ela vai sair do meu campo de ação e a sujeira vai ficar de lado. Então isso é importante. Às vezes a pessoa tira um pedaço pequenininho e passa em todos os dentes o mesmo ponto do fio dental. Então eu estou levando sujeira
para as outras regiões. Então, cerca de 50 centímetros seria o tamanho adequado. Ok, tem também outra pergunta que é o seguinte: quando ela escova os dentes, não preciso fazer força para retirar a sujeira, mas meu marido faz com muita força com a escova e diz que a sujeira sai melhor. Isso é verdade? Não, na verdade não. Se a gente é como eu dei o exemplo de fazer a limpeza da casa. Se existe uma parede suja, eu posso usar uma buchinha, eu vou fazer a limpeza, só que eu vou ter que repetir mais vezes e vou gastar um pouquinho mais de tempo. Só que eu não vou danificar a estrutura da minha casa, a parede. Se eu fizer força e com uma escova dura, eu corro o risco de danificar. Então a força não é o que vai produzir a melhor higienização, é a repetição. Eu tenho que gastar mais tempo. Então quando a gente for fazer a higienização, tem que pensar, não tenho que ter pressa, tenho que fazer isso de uma forma bem calma, bem tranquila. Recomendação, escolha o momento da noite, o momento mais apropriado para fazer aquela higienização caprichada. A gente sabe que no dia a dia, de manhãzinho, é difícil fazer essa limpeza, é difícil continuar aquela limpeza 100%, porque estou em cima da minha hora, ou na hora do almoço a mesma coisa. Então, utilize o período da noite, porque é o momento que você vai descansar, que você vai dormir. Para quem gosta de novela, na hora que está assistindo a novela, o seu programa preferido, fica lá na frente da televisão, 5 a 10 minutos pelo menos. Ok, doutor Marcelo, muito obrigado pela sua presença aqui no Estilo de Vida, obrigado por ter nos ensinado e esclarecido algumas dúvidas relacionadas à higienização bucal, e pode ficar à vontade para fazer suas considerações finais. Eu agradeço o convite, fico à disposição para qualquer outro momento vir trazer outras informações, tirar outras dúvidas, é legal? E o pessoal que tem aí o receio, né, de buscar o dentista para ter essa orientação, é muito importante que o próprio cirurgião dentista oriente a pessoa. Existem inúmeras técnicas diferentes para escovação e cada pessoa, na sua característica específica, pode ter a necessidade de uma técnica adequada para essa condição bucal. Então busque orientação no seu profissional para que ele, de fato, diga qual a melhor técnica que você vai utilizar, qual a melhor escova, o tamanho adequado, porque cada boca vai ter um tamanho específico de escova para fazer a utilização no dia a dia. Então busque essa orientação no profissional, né, que você vai ter êxito em manter a saúde e a estética do teu sorriso. Ok, muito obrigada mais uma vez. Por nada. Então, para você que gostou da nossa entrevista, talvez quando começou a acompanhar, talvez pegou pelo meio do caminho, você pode conferir no youtube.com/canal Amazon site na íntegra essa nossa entrevista aqui do programa Estilo de Vida. Muito obrigada a você também que interagiu com a nossa produção, e você pode continuar mandando SMS, WhatsApp pra gente, 92 código de Manaus 8111 4512. Nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho nós estamos de volta.